começar, destaque de Brasília, está prevista para hoje uma reunião entre Fernando Haddad e Rodrigo Pacheco. Esse encontro entre o ministro da Fazenda e o presidente do Senado deve definir o futuro da polêmica medida provisória que estabelece a reoneração gradual da folha de pagamento para 17 setores da economia e também a taxação de compras internacionais online de até $50. A intenção é encontrar uma solução que evite a devolução desse texto, dessa MP. Recentemente, Pacheco garantiu que só tomará uma decisão sobre essa medida provisória após reunião com Haddad. O senador também avisou que vai sugerir ao ministro o corte de gastos por parte do governo justamente para compensar essa desoneração. Vamos girar com os nossos comentaristas? Vamos a Brasília. Cláudio Dantas com a gente. Dantas, seja bem-vindo. Ótima noite a você. Excelente semana. Ao que tudo indica, eles devem estar reunidos. Tudo indicava que esse encontro começaria às 18 horas. O que é preciso destacar? Já dá para projetar o que eles devem definir? O que em Brasília as pessoas comentam, os congressistas especialmente? Muito bem, Daniel, muito boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite a toda a nossa audiência. Sim, Pacheco e Haddad vão se encontrar. Pacheco rompeu aí mais uma vez o seu recesso, né, parlamentar. O Haddad voltou de férias e é uma bronca do Haddad, né? Então o Haddad é que vai resolvê-la. Havia muita especulação se outros integrantes da equipe econômica poderiam participar, se a Simone Tebet participaria, mas não, essa é uma bronca do Haddad, ninguém quer se meter. Foi o Haddad que anunciou a MP, foi o Haddad que disse que seria uma política para teste, né? Política de tentativa e erro, uma coisa realmente nunca antes vista nesse país. Então vamos ver o que sai dessa conversa. A gente aqui em conversas com as lideranças, né? Hoje o pessoal está de recesso, você conversa por telefone com os senadores, com deputados, e é o seguinte, ninguém quer saber, né, dessa MP da reoneração, ninguém quer saber de reoneração, até porque a reoneração, ela vai impactar no mercado, a gente vai ter muito provavelmente demissões e efetivamente não dá para entender o que um governo dos trabalhadores está querendo fazer com o trabalhador, porque na verdade a gente está prejudicando o trabalhador. O empresário, ele repassa o custo, né, para o serviço ou para o bem que ele estiver comercializando. E nesse caso aqui, o projeto é inteligente, o projeto do senador Efraim, porque ele substitui, né, em vez do imposto incidir na folha de pagamento, ele incide lá no lucro, né? Então, efetivamente era um projeto importante, foi debatido mais de 10 meses, foi aprovado, depois o Lula vetou, depois derrubaram o veto, sempre com votações expressivas, então não faz sentido. Esse projeto, essa decisão, essa MP do Haddad, ela tem um problema enorme, porque ela traz insegurança jurídica e ela afronta as prerrogativas do Congresso. Então, são duas frentes de ataque que transformam realmente esse projeto, essa MP, numa MP absolutamente indesejável. Eles estão tentando conversar sobre medidas paliativas, até mexer no fundo eleitoral, tirar um pouco do fundo eleitoral para tentar compensar o déficit fiscal, mas isso não vai compensar efetivamente, não vai repor a perda de arrecadação. Agora, a perda de arrecadação, essa perda alegada pelo governo, ela é uma perda dentro da lógica de um governo que só quer saber em expandir gastos e arrecadar mais e colocar a mão no bolso do trabalhador. Então não é realmente o caminho a se buscar, né? Você tem que buscar o caminho da reforma administrativa, da redução de gastos, o caminho de tornar o Estado mais eficiente, e aí sim, e você, na verdade, deveria expandir essa desoneração da folha de pagamento, você deveria fazer a mesma coisa com todos os setores. Olha, política de desoneração, claro, ela não pode ser exclusiva para A, B ou C, mas nesse caso, você vem com uma política desde 2014, né? Desde 2012, melhor dizendo, no governo Dilma, e que abrangia mais de 50 setores. Quando chegou no governo Temer, reduzido para 17. Você renovou agora essa desoneração justamente para você dar segurança jurídica para o empresário. Agora, você estabelecer, olha, nós vamos ter um plano aqui de trabalho, um planejamento, um programa de incentivo para setor A, B ou C, porque esses setores são os mais importantes hoje, que os mais vão gerar emprego e a gente precisa estimular inovação tecnológica, etc e tal. Ok, mas você faz isso com prazo definido e pronto. Aí o empresário, ele fica confortável, ele tem
o tempo, né, necessário ali para agir, para fazer a sua produção dar certo, e depois, acabado aquele período, volta todo mundo para o mesmo regime. Então, o que falta nesse governo é planejamento e coerência. Sem planejamento e sem coerência fica muito difícil colocar qualquer tipo de política na praça. A MP da reoneração, assunto importante porque as consequências podem impactar no dia a dia do trabalhador, no bolso do trabalhador. Vamos agora ao Rio de Janeiro. Roberto Mota com a gente. Mota, seja bem-vindo, ótima noite a você. Nessa queda de braço em torno da MP da reoneração, você acredita que é possível encontrar uma solução que não seja a devolução dessa medida provisória? Muitos defendem que Rodrigo Pacheco faça exatamente isso. Bem-vindo, amigo. Eu acho que a lata de lixo talvez fosse um destino melhor do que a devolução, Daniel. Boa noite para você. Boa noite, meus colegas de bancada, boa noite, nossa audiência, que com certeza está tentando entender essa história, né? Uma desoneração, uma retirada de impostos que já vigora desde 2011, se eu não me engano, subitamente se descobriu que ela é inconstitucional. Veja só, me parece que o que nós mais temos em abundância no Brasil hoje é gente especializada em direito constitucional, mas estavam todos dormindo, porque desde 2011 essa desoneração vale e é inconstitucional. Aí o Congresso aprova um projeto estendendo essa desoneração, o projeto é vetado pelo governo federal, o veto é derrubado pelo Congresso e aí, ao apagar das luzes do ano passado, o governo envia uma medida provisória, tentando conseguir o que não conseguiu com o veto. É justo que o eleitor, que o cidadão se pergunte, vale isso? Como é que são as regras desse tal jogo democrático? Bom, as regras são o seguinte: o governo quer arrecadar, de qualquer jeito, a qualquer custo, a maior quantidade de dinheiro que ele puder. Arrecadar é um eufemismo, é uma palavra fofinha que a gente usa para descrever uma ação que não é tão fofinha assim, que é tirar o dinheiro do nosso bolso. Giro com os nossos comentaristas, Cristiano Beraldo com a gente. Beraldo, seja bem-vindo, ótima noite a você, excelente semana também. A depender do que será decidido nessa reunião entre Fernando Haddad e Rodrigo Pacheco, quais são as chances, na sua avaliação, do cidadão, do contribuinte, do pagador de impostos ser prejudicado de alguma maneira? Boa noite, Peniato. Desculpa a risada. Boa noite, Mota, Dantas e a nossa querida audiência que nos prestigia todas as noites aqui nos Pingos nos Is. Peniato, nesse encontro, o perdedor já está estabelecido. O perdedor somos nós, né? O povo brasileiro. Porque eles vão tratar de um tema que sequer deveria existir, ou melhor, sequer deveria ser tratado dessa forma. E é bom a gente explicar para a nossa audiência a diferença entre essa visão míope, limitada, eleitoreira, de quem só está interessado em fechar as contas nesse ano que tem eleições municipais, então o país precisa parecer em ordem, quando na verdade está tudo na mais perfeita desordem. Então ficam aí se discutindo esse tema da desoneração, que já foi resolvido, mas o governo não se dá por satisfeito, porque a gente já disse aqui na semana passada, ele está revirando o bolso da calça, ele está levantando a almofada do sofá para ver se acha uma moedinha aqui, um dinheirinho a mais, para ver se dá conta do tal déficit zero, que é um outro tema que a gente pode discutir aqui, se ele faz sentido ou não, mas essa postura do governo é a postura de quem não tem projeto para o país, porque a desoneração, o que ela ali comprova? Que há muitos tributos em cima da contratação, da geração de emprego. Isso não é um problema só de alguns setores, isso é um problema do Brasil. A solução disso passa por uma política de Estado. Queremos gerar empregos, queremos ser mais competitivos para atrair novas indústrias, novas empresas, ou queremos colocar no lombo do empresário, no lombo daquele que gera emprego, todo o custo de uma máquina governamental ineficiente? Essa é a discussão. Então, este encontro de hoje entre Rodrigo Pacheco e Fernando Haddad, Haddad dirá, olha, precisamos
desse dinheiro de qualquer maneira. E Pacheco vai fazer o cálculo dele político-eleitoral também. Acho muito difícil haver clima no Senado para que se mude o entendimento que já foi consolidado no Congresso. Agora, com esses bilhões todos que o governo tem para liberar emendas, isso opera milagres, isso é uma maravilha, é remédio para todos os males de Brasília. Então vamos ver se vai ter pragmatismo, pensamento no Brasil, ou se vai ser só uma conversa olhando para o próprio umbigo. A produção está monitorando qualquer novidade e atualização em relação a esse encontro de Fernando Haddad, ministro da Fazenda, e também Rodrigo Pacheco, presidente do Senado e do Congresso. Claro que a gente vai trazer atualização dentro do programa Os Pingos nos Is. Eu vou voltar com o Cláudio Dantas. Tem outros aspectos para a gente tratar, para você compreender bem o que está em jogo nessa reunião que acontece neste momento. Dantas, tudo gira em torno de arrecadação, né? É importante a gente destacar para a nossa audiência. O governo elencou uma série de medidas arrecadatórias para dar conta daquelas metas estipuladas, sobretudo a principal delas, zerar o déficit fiscal. Até o Beraldo questionou se faz sentido ou não essa meta de déficit fiscal agora. Agora, é importante dizer que esse déficit fiscal zero, essa meta a ser percorrida pelo governo, se tornou álibi para tudo, né? Para absolutamente tudo. Agora, não é incomum escutar gente que fala, peraí, mas faltaram as medidas de redução de custos, deveria cortar na própria carne. Por que não fizeram isso? Por que não fizeram isso, Daniel? Porque é uma ideologia... que é a ideologia do atraso, né? O governo acredita que é só com a expansão de gastos que você vai impulsionar a economia. Não faz o menor sentido, quer dizer, faz o sentido para essa gente, mas todos os países que aplicaram isso, e o Brasil inclusive no passado aplicou, todos eles se deram mal, porque há um limite. O Estado, ele pode, vamos dizer assim, incentivar um determinado setor. Vamos dizer que seja um Estado que tenha um planejamento estratégico e resolva trabalhar, entender que dá para trabalhar ali na fronteira do conhecimento. O que ele faz? Ele financia pesquisa, e isso ele faz através de universidades, que muitas vezes estão em parceria com grandes grupos empresariais. E aí você desenvolve uma tecnologia nova, né, com patente, com tudo, coloca aquilo no mercado, aquilo gera, né, uma série de benefícios. Você pode até gerar um mercado inteirinho em torno daquilo. Eu vou dar um exemplo para vocês, o etanol. O etanol é uma tecnologia, né, a produção do etanol a partir da cana-de-açúcar, uma tecnologia que foi desenvolvida no Brasil, poderia ter virado um mercado muito mais amplo, inclusive na própria América do Sul. Faltou o quê? Faltou estratégia, faltou incentivo ao consumo e à distribuição em outros países, inclusive com transferência de tecnologia, porque é só assim que você amplia o mercado, você garante a expansão do mercado, como tem acontecido, por exemplo, com o setor aí de automóveis movidos por eletricidade, que eu, inclusive, tenho aqui as minhas ressalvas, né, diante do custo que é para você colocar uma bateria dessa em funcionamento. Mas vamos lá. A história do etanol, ela exemplifica muito bem como você pode investir em pesquisa, em ciência e tecnologia, desenvolver um setor e aquilo acabar tendo um impacto em toda uma cadeia de produção. A gente não faz mais política desse jeito aqui no Brasil. A política no Brasil, entra governo, sai governo, é política de apagar incêndio. É uma visão míope, curtíssima das nossas lideranças políticas. O Brasil, ele se tornou um país que está à margem do processo decisório efetivo no mundo. Ele está à margem do avanço tecnológico da quarta revolução industrial, como a gente chama. Ele está à margem da própria civilização. E aqui a gente fica nessa, né? Cada dia inventa uma coisa diferente. Então, assim, nós vimos no ano passado, programa do carro popular. O que foi o programa do carro popular, se não um programa de incentivo fiscal? De você conceder incentivos fiscais para poder limpar os estoques das montadoras. Agora mesmo, esse programa que está sendo implementado aí de energia verde, ele
é mais uma política de protecionismo para as montadoras nacionais. Então nós vamos incentivar as montadoras nacionais a produzirem e venderem carros elétricos, mas vamos aumentar a 35% a alíquota de importação dos elétricos chineses. Quer dizer, o que você está fazendo? Protecionismo. A gente já viu essa política no passado. O governo militar foi todo de protecionismo e deu errado, dá errado, você não consegue expandir o mercado. Então, assim, infelizmente, essa visão curta, essa falta de planejamento que faz com que a gente permaneça nessa situação. E aí fica essa coisa de, vamos fazer o déficit zero, né? Então, limpa daqui, puxa dali, estica acolá. O cobertor é curto. O cobertor é curto, é um governo que se endivida, que expande gasto e quanto mais você se endivida, menos recursos você tem para investimento, porque a dívida aumenta, os juros da dívida aumenta e aí você, para argumentar o teu orçamento, você precisa fazer o quê? Taxar o teu cidadão. Só que você não consegue mais taxar. O brasileiro já é sobretaxado. O brasileiro é o cidadão que mais paga imposto e que menos retorno tem do Estado. Tem índice disso, tem ranking, né? Nós temos essa proeza. O brasileiro paga uma carga tributária escorchante e recebe o mínimo em serviços do Estado. Então, infelizmente, essa equação ela não vai fechar. Se você quiser taxar mais ainda o brasileiro, você vai criar um problemaço, porque chega uma hora que não há mais expansão de arrecadação por meio da taxação. Você precisa o quê? Liberar as forças produtivas e aí sim, gerar emprego, gerando emprego, gerar mais renda, fazendo a roda da economia girar e aí você arrecada mais. É assim, olha, o caminho da prosperidade, ele está traçado, outras nações já percorreram. Por que a gente não segue esse caminho? Por que a gente continua olhando pelo retrovisor e adotando os caminhos equivocados percorridos por nações que se deram mal, que deram com a cara na porta do desenvolvimento? De déficit zero, muitas vezes considerado o álibi para novas cobranças, né, Mota? Agora, tudo isso às vésperas da discussão da reforma tributária, reforma administrativa, que terá como objetivo reduzir o tamanho do Estado e torná-lo mais eficiente. Será que a gente consegue, Mota? O primeiro requisito é querer. Se você chega para alguém que se alimenta mal, fuma muito, não faz exercício, não adianta essa pessoa receber receitas milagrosas ou remédios, porque ela simplesmente não quer mudar de vida, ela não quer se sentir melhor. Isso tudo que o Dantas descreveu, e ele descreveu muito bem, pode ser resumido num simples diagnóstico. São as ideias erradas. São pessoas que pegaram uma máquina do tempo, saíram de 1980 e aterrizaram aqui no meio de nós. Eles estão entre nós. É gente que não sabe o que é internet, que acha que tudo tem que ser regulado. É gente que não sabe que o muro de Berlim caiu. É gente que não sabe que o comunismo não dá certo. Pelo contrário, eles têm orgulho de dizer que são comunistas. Então, meus amigos, tem que parar essa novela, desligar as câmeras, contratar um outro roteirista e começar tudo desde o início de novo. Reoneração em debate. Para fechar, você, Beraldo. O ponto que o Dantas falou é perfeito. A gente vai perdendo oportunidade de liderar processos, como foi o caso do etanol, e tantas outras coisas que poderiam fazer do Brasil uma referência mundial e, sobretudo, um líder regional, que a gente vê que não se consolidam, né? Não se transformam em realidade. Aí o que resta? Essas discussões medíocres. Então eu vejo isso com pena do Brasil, com pena da gente, né? É um nível de mediocridade que garante que a gente vai continuar no atraso. E esse atraso agora vai ter uma conta maior para ser paga, porque desde o processo inflacionário mundial que foi acelerado em razão da pandemia, com motivos que vêm lá da crise de 2008, mas agora está muito evidente, o Brasil empobreceu em relação ao mundo, o brasileiro empobreceu em relação ao mundo. E para a gente recuperar essa distância vai ser muito mais difícil. E certamente não faremos isso nos próximos 3 anos.